Olá, sejam bem-vindos ao canal do Graça e Agrado. Hoje é um dia de muita alegria para nós por dois motivos. O primeiro é que hoje nós damos início ao primeiro episódio de uma série que nós pretendemos colocar em prática, que é a série Graça Entrevista. E hoje é um episódio especial, que é um episódio alusivo à Reforma Protestante. Hoje a gente vai conversar com a irmã Laís Anglada, e ela vai falar um pouquinho pra gente comentar um pouco sobre essa obra aqui, que é Grandes Mulheres da Reforma. Então, se você se interessou por esse tema da Reforma Protestante, como a vida de mulheres servas de Deus hoje ainda tem toda essa repercussão, tem toda uma série de ensinamentos para nos dar, nos atentam para uma realidade que talvez não seja mais realmente a nossa. Elas enfrentaram grande perseguição, mas foram mulheres muito valorosas, muito corajosas, e mulheres que não negaram a sua fé, né, que não abriram mão das verdades de Deus. Então, se você se interessa por esse tema, fica com a gente. Esse aqui é o Graça e Agrado, nossa nova série de episódios, Graça e Entrevista. Vamos lá? Primeiro eu gostaria de apresentar a nossa entrevistada de hoje, a irmã Laís Anglada. Ela é uma serva de Deus, né? Ela foi casada durante quase 40 anos com o pastor Paulo Anglada e teve vários filhos. Eu vou mostrar aqui, colocar aqui uma imagem, né, dos filhinhos dela e dos seus muitos netos, né? Que com a graça de Deus têm crescido e não só sido bênção nas suas igrejas locais, como também para o reino de Deus, né? E eles sempre foram muito atuantes na produção e na edição de livros cristãos. E para isso, no início, eles fundaram uma editora chamada Clássicos Evangélicos, que hoje é conhecida e tem o nome de Knox Publicações. E essa editora é uma editora que tem sido uma bênção na nossa vida. Eles editaram, né, fizeram a tradução e editaram o livro que a gente vai conversar hoje, que é o livro Grandes Mulheres da Reforma, mas a irmã Laís sempre faz as edições, né, da maioria dos livros, mas ela também lançou, há poucos anos atrás, a biografia do pastor Paulo Anglada, né? E aqui na biografia a gente tem várias páginas falando sobre a vida e o ministério do pastor Paulo Anglada, como Deus o usou, né, de forma tão graciosa, de forma tão maravilhosa, não só no seu ministério, né, que ele era um servo de Deus, um ministro da palavra de Deus, mas também enquanto pai, né, enquanto ali na sua família. E ela conta muito, né, da história e realmente, olhando para as biografias, a gente já tem aí um ânimo, né, para a nossa própria caminhada cristã, né, como se fosse um incentivo para a nossa caminhada cristã. A irmã Laís também desempenhou, durante muitos anos, um trabalho de ajuda muito grande na FIT-REV, que é a Faculdade Internacional Teológica Reformada, né, e nessa faculdade, que é uma faculdade online, né, para formar pastores, para formar servos de Deus que queiram trabalhar aí com o ministério pastoral. E ela ajudou, né, grandemente em todo esse período e agora atualmente tem compilado as séries de exposições do pastor Paulo Anglada na forma de livros, né? Ou em outra oportunidade a gente pretende mostrar para que vocês conheçam melhor a editora, os bons livros que nós temos aí na editora, mas eu queria começar indicando esses dois aqui. E inclusive dizer para você que o site da Knox Publicações está com 40% de desconto, gente. Aproveitem, então tá muito bom. Por exemplo, o livro que nós estamos agora aqui, né, apresentando para vocês, que a gente vai falar sobre ele, tá menos de R$20, né? Então, assim, é uma oportunidade muito boa de você adquirir livros que passaram pelo teste do tempo e passaram por uma edição e uma revisão muito cuidadosa, né? E a gente pode ter acesso, então, a esse material, tá bom? Então, fica aí a dica. Então, voltando para o nosso livro, para o nosso foco, esse livro que nós vamos falar hoje, que é o Grandes Mulheres da Reforma, ele tem 14 biografias de servas de Deus que ajudaram, como eu falei, de maneira direta ou indireta no período da Reforma Protestante. E eu convidei a irmã Laís Anglada, ela aceitou muito bondosamente o desafio de falar um pouco mais
sobre a história dessas mulheres, quem elas foram, o papel que elas tiveram, né, de impacto no seu contexto ali local e tirar algumas, né, lições, alguns ensinamentos acerca da vida delas para nossa vida, né? Será que apesar de ser tão distante a gente não pode aproveitar muitos ensinamentos práticos, né? Encorajamentos para nossa vida também. Então a gente fica muito feliz com o convite aceito, né? Esse foi um livro, o livro Grandes Mulheres da Reforma foi um livro que foi escrito na forma de pequenos textos e depois foi pedido para o pastor James I. Goode reuni-los na forma de um livro. O livro, assim, foi uma bênção, as pessoas procuraram muito no início. E graças a Deus foi traduzido para o português pela editora Nox Publicações e hoje a gente pode ter a oportunidade de estudar sobre a vida dessas mulheres. Mas eu vou parar de falar e vou deixar a palavra com a irmã Laíse para que ela dê as suas considerações iniciais. Irmã, é com você. Em primeiro lugar, minhas saudações a todas as irmãs que nos assistem e um agradecimento especial pelo convite à professora Albaneide para, nessa data que comemoramos mais o aniversário da Reforma, a gente poder conversar um pouquinho sobre o livro Grandes Mulheres da Reforma. Muito bem, excelente. E a gente que agradece, né? Agradece o aceite do convite, viu, irmã? Muito obrigada pela sua presença. Bom, eu queria então fazer a primeira pergunta, né, dessa entrevista, que irmã Laíse, algumas pessoas podem alegar, né, que não há muito proveito das biografias de pessoas que viveram séculos muito antes de nós, né? Porque às vezes as pessoas olham para as biografias e julgam que é algo ultrapassado, né? Algo que ficou no passado e que não tem muita coisa a acrescentar na nossa vida. A minha pergunta é, na sua visão, né? Qual a função da leitura de biografias no sentido amplo, biografias cristãs no sentido amplo, biografias de servas de Deus em específico, para a nossa vida e para os dias de hoje? Bom, eu gosto muito de ler biografias, eu acho que a história desses grandes homens de Deus, das mulheres de Deus do passado, elas são muito úteis, instrutivas, né? A gente aprende, por exemplo, a história da igreja. A gente, quando estuda a vida dessas pessoas, né, uma das coisas boas é que a gente aprende sobre a história da igreja, mas também a gente aprende principalmente um pouco acerca da vida cristã e por intermédio da vida dessas pessoas, de pessoas que geralmente estavam num nível espiritual, num patamar bem maior do que o nosso. Então, eu acho que é muito útil, muito instrutivo, apesar das distâncias, né, culturais, de tempo, daquilo que nos separam, mas sempre são inspiradoras biografias. Elas, por um lado, elas nos humilham, porque a gente vê que não está à altura, né, da piedade dessas pessoas, mas também elas nos encorajam, porque essas mulheres apresentaram virtudes que são eternas, são exemplos para nós, né? As virtudes são para sempre. Então, é bom fazer uma ressalva apenas, no sentido de que na história da igreja, Deus age às vezes de maneira um pouco diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: há épocas em que há um maior mover do Espírito Santo, e então há uma época de maior graça na vida das pessoas. A gente vê isso em ocasiões de reavivamento, né? A gente viu em Pentecostes, viu a Reforma foi um grande reavivamento. Então, é uma época de maior graça da parte de Deus. Então, isso é bom porque quando as biografias nos humilham, pelo menos a gente fica sabendo que nós não estamos vivendo neste mesmo patamar, não é? Então, era uma época especial. E quando elas nos encorajam, essa noção também nos ajuda a saber que, olha, nós, por mais que a gente admire essas virtudes e queira imitá-las, vamos dizer assim, mas nós nunca seremos como essas mulheres, porque foi uma época especial
na história da igreja. Então, eu acho que essas duas noções devem estar na nossa mente. As biografias são úteis, elas nos ajudam, elas nos incentivam, nos encorajam, mas também a gente tem que ver o papel de cada uma de nós na vida que nós levamos, nesse tempo que nós vivemos, que é diferente daquele tempo, diferente não só culturalmente, não só afastado de tempo, mas até de graça, da graça de Deus, como foi manifestada naquela época de uma maneira bem incisiva. Sim, excelente. É isso mesmo. As biografias elas têm muito a acrescentar na nossa vida, né? E não só pelo fato de elas nos mostrarem a vida de outras pessoas antigamente, mas em especial por elas nos encorajarem, né? Muito bom. Excelente, irmã. Então, segunda pergunta que a gente queria que a irmã refletisse um pouquinho, né, conosco. De maneira geral, assim, quem foram as mulheres? O livro ele vai abordar 14 biografias de mulheres servas de Deus nesse período do início aí da Reforma Protestante. Então, a minha pergunta é, de que forma, quem eram essas mulheres, né? E o que é que elas tinham umas com as outras em comum, né? Muito bem. Quem foram essas mulheres, né? Essas mulheres foram, primeiramente, mulheres tementes a Deus, mulheres que levaram a sua fé até as últimas consequências, mulheres que foram perseguidas por causa do Evangelho, mulheres que foram presas, mulheres que enfrentaram a morte, mulheres que tiveram suas línguas cortadas, mulheres para quem os lemas da reforma não eram somente expressões, né? O sola escritura, pois bem, essas mulheres morreram por causa da autoridade das escrituras, defendendo até o final. Teria sido muito fácil para muitas delas renegarem algum ponto, alguma doutrina, mas elas se mantiveram firmes. Eram mulheres de diferentes circunstâncias, backgrounds, algumas eram ex-freiras, algumas eram mulheres comuns, algumas eram mulheres importantes até, de certa influência na sociedade, mas todas, indistintamente, padeceram a perseguição, né? Perseguição política, muitas vezes, perseguição religiosa, o que é mais triste. Mas essas foram assim as diferenças de vocações, né? Deus chamou pessoas dos mais variados backgrounds e todas com esse amor pelo Evangelho a ponto de dar a sua vida por ele. Sim, muito bom. Mulheres, diversos, né, tipos de mulheres, algumas dentro de suas casas, outras fora de suas casas, mas sempre trabalhando para o reino de Deus com muita coragem, né, para encorajar aqueles que estavam na linha de frente ou serem elas, né, algumas elas mesmas assumiram a linha de frente. Muito bom. Terceira pergunta, então, irmã. Que tipo de contribuições, de modo geral, essas mulheres tiveram para a Reforma Protestante, né? Como que elas conseguiram, de alguma forma, contribuir para que a Reforma Protestante fosse propagada naquele contexto? A primeira parte da pergunta. E a outra questionamento que a gente fica é como o exemplo dessas servas de Deus podem ainda hoje nos inspirar nos desafios que a gente tem na contemporaneidade, né? A contribuição dessas mulheres foi assim, das mais variadas maneiras, né? Algumas de forma direta, algumas de forma indireta. As esposas dos reformadores, por exemplo, contribuíram indiretamente no sentido em que elas cuidavam da sua casa, do seu lar, do seu esposo, administrando bem a sua casa. Era uma forma indireta, né, de contribuir para a reforma. Mas não somente isso, elas abriram suas casas, praticaram hospitalidade, recebiam refugiados, recebiam perseguidos de todos os lugares da Europa que corriam para, por exemplo, Zurique, onde Zwingli estava exercendo seu ministério. Então, elas também visitavam enfermos, os pobres, tentando sanar não somente seus problemas materiais, mas também dando conforto espiritual.
Elas levavam a palavra de Deus na sua língua, porque naquela época a Bíblia ela era a Vulgata Latina, a Bíblia estava em latim. Nem todo mundo sabia latim, nem todo mundo tinha condições de ter uma Bíblia, era uma coisa bastante cara, mas os seus esposos, por exemplo, Zwinglio, Lutero, traduziram a Bíblia para a língua vernácula, né, a língua falada. Então, essas mulheres, um dos sonhos de Ana Reinhardt, se é assim que se pronuncia o nome dela, eu não sei, mas era que cada casa em Zurique tivesse acesso à palavra de Deus. Então, assim, de forma indireta. E as mulheres que tiveram uma posição social elevada, como rainhas, princesas, monarcas, né? Propagaram a reforma das maneiras mais até inusitadas, como liderando exército, né? Como Jeanne d'Albret, escrevendo, protegendo os reformadores, intercedendo junto a autoridades quando estavam presos e talvez até seriam condenados à morte. E então foi assim das mais variadas maneiras. Até escrevendo, a esposa de Zell, por exemplo, né? Catherine Zell, era uma mulher culta, que se correspondeu muito com os reformadores. Calvino foi hóspede dela e ela se correspondia muito. Então, né, nessas cartas havia muito ensinamento, né, deles para elas e delas perguntando. E o nosso autor até diz que ela talvez até tenha se excedido um pouquinho, porque ela chegou a praticamente fazer tratados, né, tratados teológicos defendendo a fé reformada. Então, ele até comenta que talvez ela tenha se excedido um pouquinho, porque isso seria mais um papel do seu esposo, mas pelo jeito ela era uma mulher de personalidade forte, né? E contribuiu não só com esse lado da piedade de receber, da hospitalidade, da misericórdia, né? Ela foi chamada a mãe dos reformados, de tanto que ela ajudou, auxiliou, recebeu na sua casa, mas também escrevendo e fazendo, contribuindo de outra maneira, né? Uma figura que é quase desconhecida para nós, Olímpia Morata, é a última, eu acho que, tratada no livro. Ela era considerada a mulher mais culta da Europa. Então, era uma mulher que dominava grego, latim, hebraico, traduziu salmos, acho que do hebraico para o grego. Então, assim, agora o que é interessante observar é isso, que cada uma contribuiu de acordo com os dons que recebeu de Deus, com os talentos que recebeu de Deus, nas circunstâncias em que Deus as colocou, ou seja, dentro das suas vocações, né? Quem em casa, no lar, quem na igreja, na igreja também, quem exercendo posição de influência também propagando dessa maneira. Então, foram realmente as maneiras mais variadas, mas sempre assim, de acordo com os dons, com os talentos, com as circunstâncias de cada uma. Elas souberam aproveitar essas oportunidades para propagar a fé evangélica, a fé reformada. Muito bom, excelente, irmã. Próxima pergunta. O livro Grandes Mulheres da Reforma, que é esse que a gente está se referindo, ele é dividido em partes, né? Ele organiza por países, né? Então, ele vai falar numa parte do livro a reforma na Alemanha, a reforma na Suíça, a reforma na França. Isso nos dá a dimensão como essas servas de Deus elas tinham oportunidade, né, de abrigar pessoas que estavam, por exemplo, fugindo de um conflito mais acirrado em um país e estavam indo, como na Europa é tudo muito perto, né, muitos desses países eram muito próximos. Isso permitia com que muitos refugiados chegassem, né, oriundo dessas perseguições. De que forma a gente cita em especial a vida de Ana Reinhardt, né, esposa de Zwinglio, por exemplo. Como a gente pode aprender com ela sobre hospitalidade e misericórdia,
né? Como a gente pode olhar para o exemplo dela e se inspirar, né, naquilo que ela demonstrou nas suas atitudes. Nós podemos aprender muito com a vida de Anna Reinhard, a esposa de Zwinglio, né? Acerca de misericórdia, acerca de hospitalidade. Observem que antes mesmo dela casar com ele, ela já frequentava a sua igreja, ela já era uma viúva piedosa. James Good diz que ela era uma das ouvintes mais atentas de Zwinglio, e aos poucos, então, ele foi conhecendo a sua vida, a sua piedade, especialmente por causa do seu filho. O livro conta a história, como é que isso se deu, mas elas sabiam, né, quando quando ela casou com Zwinglio, ela sabia o que a esperava. E então não era só tomar conta da sua casa, dos seus filhos, dos filhos do casamento anterior, daqueles que viriam depois, mas era saber que teria que ter a sua casa aberta para receber pessoas, não somente visitantes, porque os reformadores eles se visitaram muito, né? Tiveram contato uns com outros, discutindo teologia, discutindo os rumos da reforma, discordando, né? Lutero discordou de Zwinglio com relação à ceia, houve uma certa animosidade entre eles, mas assim, todas elas tiveram que abrir as suas casas, alimentar pessoas. Nós aprendemos com ela a questão da diligência, da boa administração, né? Elas tinham que ser mulheres que tinham horta em casa, tinham criação de animais, viviam com orçamentos apertados, visitavam os pobres, visitavam doentes em épocas de peste, se dispunham a ajudar as pessoas. Então, é hospitalidade num grau que não é como a gente hoje, que convida um amigo, uma família para um lanchinho, para um almoço. Não, era abrir a casa e sabe lá por quanto tempo, né? Eu não imagino o que é chegar e receber de uma vez 60, 80, 100 pessoas para ficarem ali na sua casa, você ter que dar abrigo, ter que dar alimento, não sabendo por quanto tempo, até poder encaminhar essas pessoas para outro local, ou arranjar emprego, arranjar um modo delas se sustentarem. Então, era uma hospitalidade que você não sabia até onde teria que ir, né? E essas mulheres realmente nos ensinam muitas lições sobre hospitalidade e sobre misericórdia, como exercer misericórdia. Excelente, muito bom, irmã. Outra pergunta é: a gente olha para algumas dessas mulheres e pode destacar alguma realidade especial, né, da vida de cada uma. Eu queria destacar a vida e aí a biografia, no caso do livro, de Idelette de Burris, que foi a esposa de João Calvino. Ela é descrita por ele, né, como uma mulher paciente, econômica, pura, gentil. Infelizmente, essas não são virtudes fáceis de serem encontradas hoje, né? São virtudes que em uma mulher só é muito difícil, né? Mas nós, como servas de Deus, sabemos, já entendemos que para o nosso Deus e quando a gente valoriza as coisas que o nosso Senhor valoriza, a gente vai valorizar muito mais características internas, né? Fruto do Espírito mesmo, de mudança na vida dessas mulheres, que trazem a elas uma beleza muito maior interior do que um desejo de uma beleza exterior. Minha pergunta é: de que forma, né, essa biografia da Idelette, o que o autor conta sobre ela no livro, pode nos encorajar a valorizar essa nossa beleza interior produzida pelo Espírito? Idelette parece que foi uma mulher muito discreta, muito modesta. Mas, na verdade, Calvino era assim também, né? Muito discreto, muito modesto, pouco falava dele mesmo, e às vezes os historiadores se ressentem dele não ter falado mais da sua esposa, de Idelette. Mas ele havia escrito para um amigo dizendo que ele só casaria com uma esposa que fosse gentil,
que fosse pura, modesta, econômica, paciente, e para quem o cuidado do seu esposo fosse a questão principal. Ele era um homem de saúde frágil, ele era um homem que precisava realmente de uma auxiliadora que estivesse à sua altura, e pelo jeito ele encontrou essas qualidades todas em Idelete. Idelete também era uma viúva, né? Uma viúva que havia saído da sua cidade, Liege, por conta da sua fé, da fé reformada, havia se refugiado em Estrasburgo, e Calvino, então, alguns dizem que Calvino não casou tanto por amor, mas por necessidade, mas em algumas das suas cartas ele diz que chama Idelete de a excelente companheira da sua vida, a sempre fiel assistente do seu ministério. Então, há vários elogios dele, assim, não muitos, porque ele não era muito de falar da sua vida pessoal, mas como James Goode diz, que ela era extremamente dedicada ao seu esposo, que ela o assistia muitas vezes, o encorajava nos momentos de fraqueza e depressão, ela o confortava grandemente em meio aos seus tremendos fardos, dos seus labores. Eles ficaram casados só por 9 anos, ela tinha uma saúde frágil também. Eles perderam 3 crianças, ela tinha filhos do outro casamento, mas com Calvino eles tiveram 3 filhos, e os 3 filhos morreram na infância. Isso os inimigos aproveitavam para dizer que era a prova da maldição, porque eles eram hereges. Mas realmente Idelete, nos poucos anos que viveu ao lado de Calvino, ela foi uma esposa, uma auxiliadora idônea, né? Para quem ele pôde ter o auxílio, a companhia dela. Ela tinha prazer, né? Diz aqui, na companhia dos amigos de Calvino. Ela também abria a sua casa, não somente para esses companheiros que iam com ele debater e decidir os rumos do movimento da reforma, mas ela tinha prazer na companhia deles, e também abria a sua casa para receber pessoas. Calvino foi recebido por muitas dessas mulheres, né, antes de casar, e depois que casou também ele sabia da importância da hospitalidade. Um desses dias eu vi até uma gravura de Calvino na sua casa, conversando com alguns amigos, alguns reformadores, Idelete servindo, e dizia lá que ele gostava, depois que as conversas ficavam mais amenas, ele gostava de um jogo de mesa. Eu não lembro bem qual era, se era xadrez, eu não lembro bem qual era, mas assim, a gravura mostra essa vida familiar de Calvino, e a sua esposa ali auxiliando e abrindo as portas da sua casa também para não somente amigos, mas para aqueles que necessitavam. Então, essas mulheres, tanto Ana como Catarina von Bora, como Idelete, elas nos mostram a importância, elas nos ensinam sobre a importância que é ser uma auxiliadora idônea. Elas nos mostram a importância que elas deram ao ministério dos seus maridos, né? Então, essa é uma lição que fica para a gente, principalmente quem é esposa de pastor, de procurar ser aquela auxiliadora que está ali sempre pronta para ajudar, pronta para ouvi-los, né? Pronta também para entender que muitas vezes eles não podem compartilhar certas coisas conosco, né? São coisas mais sigilosas, e a gente tem que saber o nosso papel. Mas, assim, todos eles se referem às suas esposas como as suas excelentes assistentes, as suas mais prazerosas companhias. Então, fica essa lição
da vida dessas esposas de reformadores e de Idelete, principalmente uma mulher, pelo jeito, muito discreta, modesta, que não gostava também que falassem dela, que a louvassem, né? Muito bem, irmã, excelente, excelente resposta. Outra pergunta, né? A sexta pergunta. Algumas dessas mulheres apresentadas no livro foram mulheres comuns, né? Que nunca talvez pisaram em castelos, nem frequentaram aí festas e cerimônias requintadas. Muitas delas eram muito simples, né? Mas elas liam, elas escreviam, elas conversavam sobre a doutrina com os reformadores, né? Quando tinham oportunidade. E aí a gente tem o exemplo da Margarete de Navarra, da Jeanne de Albert, né? Das princesas de Orange, que é a Charlotte de Bourges e a Louise de Colin, né? Então todas elas foram mulheres que estavam ali com muita eloquência, muitas das vezes, né? Expondo as verdades de Deus, defendendo. De que forma essas mulheres usaram, né, esses privilégios e essa influência durante as suas vidas, né? A primeira pergunta: como a gente hoje pode usar essas influências, né, no reino de Deus, né? De que maneira a gente pode usar essa influência nos dias de hoje? Certo, como usar as nossas influências, né, para promoção do reino de Deus no mundo. Então é interessante porque essas mulheres, elas demonstram assim, elas foram chamadas, uma diversidade muito grande, né, na escolha dessas e na preparação dessas mulheres, né, como fala aqui na conclusão, foram donas de casas e rainhas, solteiras e casadas, ricas e pobres, cultas e iletradas, ousadas e tímidas, cada uma tinha uma característica diferente, mas elas souberam usar os dons e os talentos que Deus deu para elas, né? E saber usar a sua posição. Se era como dona de casa, servindo como dona de casa. Se era à frente de um exército, liderando, comandando, é uma coisa até inusitada, mas elas souberam usar os talentos que Deus deu, não esconderam, né? Não esconderam e guardaram para quando o mestre chegar, olha, tá aqui, né? Não, elas realmente utilizaram, apesar de ter sido mulheres vindas de panos de fundo completamente diferentes, elas serviram a Deus aonde Deus as colocou. O apóstolo Pedro diz no sermão de Pentecoste que Davi serviu a Deus na sua geração e depois adormeceu. Então, essas mulheres serviram a Deus na sua geração, com a capacidade que Deus deu, nas circunstâncias, nos papéis, nas funções nas quais Ele os colocou. Então, isso vale para todas nós, né? Se Deus colocou você em casa, cuidando da esposa, do seu esposo, dos filhos, floresça ali, em casa, não é? É ali que Deus te colocou, é ali que Deus te quer. Isso não impede que você tenha, no tempo livre, possa ajudar, né, na propagação dessa reforma também, né? A gente vê aí a nossa irmã, a professora Albanese, ela tem esposo, tem filhos, tem casa para cuidar, igreja para ajudar, mas ela encontra um tempinho para fazer o blog, para edificar as irmãs através dos talentos que Deus deu a ela. As minhas filhas também, a Ana Laís foi quem traduziu esse livro, e a Cáris também, a outra filha, continua. Elas são primariamente dedicadas à família, mas elas têm dons, talentos que usam também na promoção do reino de Deus nesse mundo, né? Produzindo, traduzindo, revisando, achando material bom, compartilhando. Então, é assim que Deus faz conosco, que a gente não esconda esses nossos talentos, mas que coloque-os à disposição do reino. Certo, excelente, muito bem, muito bom, irmã. Excelente ouvir assim, esse incentivo, né, essa explicação aí bem aplicativa na nossa realidade de hoje. Voltando ao exemplo aí da Idelete de Bourges, né, e falando também, já fazendo o link aí com Catarina Vambora,
que é um dos capítulos, né, lá no final, que é inserido aí no livro, muito bom inclusive, elas duas foram esposas de líderes, né? A Catharine von Bora se casou com o Martinho Lutero e a Idelette de Boris com João Calvino. Então a minha pergunta é, de que forma essas mulheres participaram, né, do ministério dos seus maridos, né? E como é que elas lidaram, né, com a pressão que existia? De que maneira a biografia delas, o exemplo delas pode ensinar de modo especial as esposas dos pastores, esposas dos presbíteros da nossa igreja nos nossos dias? Bom, eu acho que eu já respondi um pouco essa pergunta, né? Falando das qualidades das esposas, no sentido de serem encorajadoras dos seus esposos e de serem auxiliadoras, assistentes, fiéis a eles. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer para ajudar os nossos esposos é sermos tementes a Deus, tementes ao Senhor, estarmos comprometidas realmente com o reino de Deus, de maneira prática, fazendo do nosso lar um lugar agradável, tranquilo, um oásis para os nossos esposos. Principalmente as esposas de pastores, geralmente os pastores eles estudam em casa, então eles precisam de um ambiente tranquilo, onde as crianças estejam controladas, eles precisam de tranquilidade para poder estudar, se dedicar, para ter suas mensagens prontas no final de semana, para aconselhar. Tantas são as atividades que eles têm. Então, a gente tem que saber, se interessando pelas coisas deles, né? Pelos... Às vezes só ouvir. O meu marido, às vezes, ele estava lutando com um texto tal, e na hora do almoço, aí de repente ele começava a comentar e tudo, e eu ficava só calado, escutando. E aí, de repente, ele dizia, pronto, foi só falar, né? Foi só... Quer dizer, só o fato de eu escutar, ele pôde falar e clarear algumas ideias que estavam ainda meio... não estavam bem claras na sua mente, né? Então, muitas vezes, calando, escutando, não nos ressentindo, como eu falei, às vezes às vezes eles têm que ser um pouco sigilosos, tem assuntos que eles não vão tratar conosco, né? Até para nossa proteção. Eles não vão botar uma carga que não é nossa nas nossas costas, então a gente tem que entender isso, né? Tem muitas esposas que, bom, nós como boas filhas de Eva, nós achamos que sabemos resolver as coisas, esse problema da igreja aqui é fácil, é só isso e aquilo, né? Mas assim, não nos compete, Deus não nos deu essa tarefa de liderar a igreja, então, se eles falam alguma coisa que eles podem falar e compartilhar, a gente ouve e tem que ser discreta, não espalhar, não manter aquilo dentro como segredo entre os dois. Se interessando pelas coisas deles, né? Eu achei tão interessante que Anna Zwinglio, né, quando ela gostava muito de ouvir as explicações do esposo de Zwinglio sobre doutrinas, e até quando ele começou a traduzir a Bíblia para a língua dela, né, acho que ela tinha grande prazer em ouvir, né, a palavra de Deus sendo colocada na sua própria língua, daquela maneira como ele tinha colocado. Eu lembro também que no seminário, quando ele ainda não tinha filhos, o Paulo costumava fazer isso, né? Ele me pedia para revisar os assuntos antes das provas, das lições. Então, assim, nos interessando pelas coisas, pelas tarefas dele, ajudando naquilo que a gente pode ajudar, falando, incentivando, calando.
às vezes tendo como Catarina fez com Lutero, se vestido de preto, né? Ele estava tantos dias completamente prostrado e depressivo, e as irmãs que já leram o livro sabem, né? Que ela se vestiu de preto, chegou e ele tomou um susto, né? O que foi? Quem morreu? E ela disse, parece que foi Deus que morreu, porque você está aí prostrado, não se levanta. Então, Lutero, de repente, se levantou e foi fazer o que tinha que fazer. Então, às vezes assim, né? Mas, normalmente, mantendo o seu lar um lugar tranquilo, agradável, um oásis, né? Onde eles possam ter tranquilidade para exercer o seu ministério já frente a tantos problemas que enfrentam lá fora. Muito bem, excelente, irmã. Aquece o nosso coração, né? Ouvir falar sobre como a nossa postura ela pode ser bênção, né, na vida do nosso marido, que é ministro do Evangelho, que é um líder na Igreja do Senhor, né? Já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria perguntar, né, para a irmã, olhando esse relato todo, né, que o livro faz em vários exemplos, né, todas as biografias, né, esse relato de sofrimento, às vezes talvez a pessoa possa olhar e dizer assim, nossa, como essas mulheres sofreram, né, como elas estiveram sob perseguição, como elas enfrentaram aí o fim, né, ver os seus filhos mortos, o seu esposo morto. O que a gente pode aprender, né, em termos de verdades sobre o que os servos de Deus podem esperar, né, desse mundo onde nós vivemos, né? Naquela época eles andavam contra a cultura do período, né, em onde eles estavam. Hoje nós também andamos contra essa cultura, né? De que maneira, né, uma serva de Deus, um servo de Deus pode aprender, né? As servas de Deus podem aprender essas verdades, né, do exemplo deles, da maneira como eles encaravam o sofrimento, essas lutas, em relação a o que a gente está passando hoje, né, no mundo de então. A Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, nós não devemos estranhar. Muitas vezes, nós vamos, para poder permanecer fiéis à palavra de Deus, nós vamos ter que estar nadando contra a correnteza, estar nos posicionando contra a cultura de hoje, né, da nossa sociedade, porque a cultura de hoje é a cultura do eu, é a cultura do prazer, meu corpo, minhas regras. Não interessa se a Bíblia diz que tal relacionamento é pecaminoso, mas eu amo aquela pessoa, isso está acima de qualquer coisa. Então, essa é a nossa cultura, né? E, é claro, nós como crentes, nós devemos ter sabedoria, né? Como aquelas mulheres tiveram, muitas vezes avançaram, algumas vezes recuaram nos seus propósitos, porque tem que ter sabedoria, né? A gente tenta mudar a cultura, se possível, ótimo, mas nem sempre isso é possível, e aí estejamos certas que nós vamos ser chamadas de retrógradas, de ignorantes, de fanáticas, de intolerantes, de obscurantistas, mas a gente não pode ceder, não pode ceder se quisermos continuar sendo fiéis àquilo que a palavra de Deus diz. Então, nos preparemos, né? A gente tenta mudar a cultura, mas sabendo que no final nós é que talvez soframos algum tipo de perseguição, queira Deus que não chegue ao ponto daquilo que sofreram aquelas mulheres. Certo, excelente. E agora a última pergunta, já caminhando para o final da nossa entrevista, né? Eu queria perguntar de que forma a vida dessas mulheres ensinam no nosso coração sobre a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Essa doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana é uma das mais difíceis, às vezes, de ser compreendida, de ser... da gente não enfatizar uma em detrimento da outra, né? Muitas vezes nós nos descansamos demais na doutrina da soberania de Deus e ficamos de modo passivo esperando que Deus faça
que Deus haja, que Deus resolva as coisas quando Ele nos colocou nesse mundo, né? Nós somos os agentes. Então, é impressionante a vida dessas mulheres, né? O que elas fizeram, elas serviram, elas cuidaram das suas casas, elas escreviam, elas publicavam coisas. René Dieste, uma vez, Calvino foi preso na sua casa, pois ela deu um jeito de arranjar pessoas que tomassem de assalto aqueles que estavam levando Calvino preso, e para que Calvino pudesse fugir. Então vejam o estratagema, né? Como ela teve que fazer alguma coisa. Ela salvou a vida do reformador tomando essa decisão e fazendo isso. Então é assim, a gente tem que entender que Deus nos deu dons, talentos, como eu tenho repetido, posições, circunstâncias, vocações, e a gente, como dizia o reverendo Francisco Leonardo, cavalo parado não se guia. Então ele pode até ter os freios, as coisas que devem... eu não sei como é que se cavalga um cavalo, né? Mas se você não botar ele para andar, ele não vai a canto nenhum. Então, que a gente entenda isso, né? Que essas mulheres nos ensinam a como elas não ficaram paradas, elas botaram os seus dons e os seus talentos a serviço de Deus e mudaram o rumo das coisas, muitas vezes, dos acontecimentos, porque tomaram determinadas decisões, foram à presença de reis iníquos para solicitar perdão para aqueles que estavam, pastores reformados, que estavam sendo condenados. Então, elas agiram, elas não ficaram só apreciando as belas doutrinas da reforma, mas elas colocaram em prática os seus dons, os seus talentos, a sua posição, usaram para a promoção do reino de Deus. Então, que a gente nunca descanse, a gente descansa na providência de Deus, na soberania de Deus, quando as coisas ruins nos acontecem, a gente descansa sabendo que é a vontade de Deus, mas que a gente possa ter feito aquilo que Deus espera de nós, né? E para isso a gente pode pedir a Ele sabedoria, que Ele nos... A palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Tiago nos diz que podemos pedir a Deus sabedoria se não temos, né? Para que a gente possa fazer as coisas de acordo com a sua vontade, sempre submetendo os nossos planos àqueles que são superiores a nós, que têm autoridade sobre nós, os nossos esposos, as pessoas mais maduras, os crentes mais maduros, nos aconselhando para não usarmos também os nossos dons e talentos de forma errada, né? ou não sábia, insensata. Então, mas a soberania de Deus é um conforto, mas não nos exime de nós fazermos tudo que estiver a nosso alcance para podermos levar avante aquela obra que Deus confiou a nós e que confiou a cada um de nós individualmente. E nós temos responsabilidade sobre isso. Muito bem. Nossa, que privilégio, né, que a gente está tendo, poder ouvir uma serva de Deus que durante muito tempo esteve aí ao lado, né, do seu esposo, pastor, né, servo de Deus também, já está na glória. E como é bom, irmã, ter a sua fala, a sua presença, né, aqui no nosso meio. A gente fica muito feliz, né, de alguma forma aí ter contribuído para que outras pessoas possam ouvir, né, colocações, né, tão bem fundamentadas aí, tanto no livro que foi editado, né, quanto sim nas verdades de Deus, né. A gente agradece, eu agradeço muito, né, a sua participação, e deixo esse espaço agora para a irmã poder falar, né, umas palavras finais, talvez de incentivo, né, as irmãs não só a terem acesso a esses relatos biográficos, como também a continuarem servindo a Deus com fidelidade, né, que prioridades a gente deve ter, né, na nossa vida, para que Deus possa crescer, né, não só no nosso coração, mas também na nossa família e na nossa igreja local. Irmã, suas palavras, considerações finais, por favor.
Bem, minhas irmãs, foi um prazer estar com vocês, né? Eu agradeço mais uma vez a professora Albanese pelo convite. Vocês não sabem o quanto eu sofri, eu não sou uma pessoa muito fluente, quantas vezes eu tive que gravar essas respostas, desgravar, gravar novamente, né? Porque não é muito a minha... eu não tenho muita fluência, mas eu agradeço, foi uma boa oportunidade da gente relembrar esse livro tão importante, Grandes Mulheres da Reforma. E como palavra final, eu gostaria de encorajar as irmãs em 3 áreas, principalmente. Uma é no seu culto individual, seu relacionamento com Deus, a sua piedade, não é? Assim, não negligencie. Eu lembro que, nos meus tempos, que os meus filhos eram pequenos, quantas vezes eu negligenciei o culto individual. E eu chamo de culto individual, não chamo nem de devocional, porque devocional a gente acha, às vezes, que pode pegar um livro qualquer e pronto. Não. Lembrem de ter um tempo, pode ser 5, 10 minutos, mas em que vocês se coloquem diante de Deus, de preferência antes de levantar da cama até, não é? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, louvando por quem Ele é, pelas suas bênçãos, pela sua providência, pela salvação em que nós temos em Cristo. Não negligenciem isso. Não precisa ser uma grande leitura bíblica, vocês podem escolher pequenos trechos, mas meditem naquilo, confessem a Deus as suas dificuldades, os seus problemas, as suas falhas, peçam ajuda para Ele, para aquele dia. E eu tenho achado muito interessante, eu li esses dias o livro de Cantares, em que a esposa, logo no início, diz assim: e o rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, que essa possa ser a nossa oração, né? Que o rei nos introduza nas suas recâmaras, que ele fale ao nosso coração. O pastor Armando Rodrigues tem usado muito essa expressão nas suas orações, que, Senhor, que tu nos faças apaixonados por Cristo, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, ela faz tudo por prazer, né? Ela não vê dificuldades, ela quer agradar o seu amado. Então, a importância do nosso relacionamento com Deus, para que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, como é que nós vamos educar nossos filhos, passar isso para eles, se nós não amamos o Senhor? Como é que nós vamos passar essas noções para ele? Então, a segunda coisa é sobre o lar, né? Que seja um lugar tranquilo, um oásis, como eu falei, para nossos esposos, para nossos filhos, que não seja um local de caos. Eu tenho um pouco de dificuldade de ser arrumada, mas é tão bom quando a gente arruma a casa e vê tudo organizado, né? Deus não é um Deus do caos, Ele é um Deus de beleza, de arrumação. Então, vamos tentar manter o nosso lar assim. E, em terceiro lugar, a questão da criação dos nossos filhos, né? Vamos prepará-los para o futuro, não somente para que eles tenham uma carreira, para que eles se saiam bem na vida, mas a educação, Calvino dizia, Calvino era, os reformadores de um modo geral, né? A educação tinha 3 propósitos: ensinar nossos filhos a ler, para que eles pudessem ler as escrituras, ler bons livros, para ter um bom relacionamento com Deus. Também que eles pudessem ler e conhecer obras que pudessem formar o seu caráter, né? Em que as virtudes cristãs fossem exaltadas para que eles aprendessem. E, em terceiro lugar, para servir a sociedade. Essa noção está tão distante hoje. Você criar os seus filhos para servir. Eu confesso que, quando criei meus filhos, eu não pensava muito nisso, né? E a gente pensa mais na carreira, de como eles se darem bem, mas, assim, servir no lar, servir na igreja, servir na sociedade. Esses são os 3 alvos da educação. Então, que a gente os prepare não para ser príncipes, princesas, a não ser que seja como a princesa daquela época, né? Que batalhavam e sofriam em prol do evangelho, mas assim, que nós os criamos para ser soldados, porque essa é uma figura que a Bíblia usa mais, né? A figura do soldado que está ali para defender a causa do seu mestre. Então, essas 3 coisas que eu quero deixar para vocês. E muito obrigada mais uma vez, Albanese, pelo convite, pela oportunidade. Um grande abraço a vocês, irmãs. Eu prometo estar orando por vocês
né? Para que vocês possam também ser grandes mulheres do seu tempo, né? Talvez não venham a ter o reconhecimento do mundo, mas que tenham o reconhecimento diante de Deus. Um grande abraço. Minhas irmãs, eu tenho certeza que, assim como eu, as irmãs estão muito felizes, né, por terem tido esse período aí de alegria, né, de incentivo dentro do estudo das biografias e podendo ouvir, né, uma serva de Deus que já está aí na luta, tem algum tempo na nossa frente e pode nos encorajar tanto, né, com as suas palavras. Que Deus seja glorificado, que Deus seja louvado em nossa vida. E, irmã Laís, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu trabalho no reino de Deus, né? Aonde Deus tem lhe colocado e o que Deus tem lhe dado para fazer. Muito obrigado apesar das dificuldades, né? Que a irmã mesmo compartilhou conosco, mas a irmã foi ótima. Foi muito bom, né? Cada resposta foi muito bem falada, muito bem compartilhada. Eu agradeço muito a participação. Já fica aqui o convite para a irmã voltar outras vezes, quem sabe conversando sobre outro livro, né? Aí da Nox Publicações, tá bom? Muito bem, se você chegou até o final dessa entrevista e ainda não deixou um like nesse vídeo, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like e compartilhe, né? A gente sabe que é uma bênção, né? A gente ter pessoas que fizeram a edição ou que escreveram um livro e a gente poder ouvir, né, o que elas têm a nos dizer sobre as suas, não só impressões, mas todo o arcabouço que elas têm, né, de experiência, de vivência, né, para compartilhar conosco, tá bom? Então, espero que você seja abençoado, tenha sido abençoado, né, e te encorajo a ler biografias, né, te encorajo a dar visitar ainda hoje, aproveitar que a promoção, né, ainda está acontecendo. Vai lá no site da Nox Publicações, eu vou deixar o link do site aqui embaixo, para você ir direto para o site da promoção, conhecer, mesmo que não esteja na promoção, mas conheça os livros que estão disponíveis lá. Pode ter certeza que tudo que você vai comprar lá vai ter passado por um crivo muito bom, muito criterioso, como o nome já diz, crivo, né? E certamente vai ser bênção na sua vida. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio do Graça Entrevista. E Deus lhe abençoe, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada.